Deus de amor, Deus de infinita bondade, a tua igreja se reúne nesse momento em gratidão ao Senhor. Nós bendizemos ao teu santo nome e te louvamos, ó Deus. Senhor, quão precioso e quão maravilhoso é este momento em que estamos na tua casa, ó Deus, em que estamos em comunhão, em que estamos na tua presença, em que estamos juntos, Pai, com a nossa família eterna, em que viveremos a eternidade, ó Pai, juntamente com o Senhor. É maravilhoso desfrutar da tua presença, é maravilhoso entoarmos louvores ao Senhor, é maravilhoso orarmos juntos em concordância, é maravilhoso, Senhor, meditarmos na tua palavra, ó Pai, e nós te louvamos por esses meios de graça que o Senhor tem dado a cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, pela igreja, nós te louvamos por cada um que se faz aqui presente, por aqueles que também não puderam estar aqui fisicamente, mas que estão nas suas casas, no seu trabalho, nos acompanhando através da internet, que o Senhor possa alcançá-los também com infinitas bênçãos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento em que estaremos meditando na Tua Palavra, nós clamamos pela Tua capacitação, clamamos pela ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, pedindo para que o Senhor traga o entendimento, Senhor, da Tua Palavra, para que o Senhor abra as nossas mentes, para que o Senhor abra os nossos corações, e que essas verdades, Senhor, que estaremos lendo, meditando nessa noite, ela penetre nos nossos corações e faça a diferença nas nossas vidas. Que o Teu Espírito Santo aplique essas palavras nas nossas vidas, ó Pai, em nome de Jesus, e essas palavras gerem vida em nós, gerem mudança, Senhor. Que essa palavra viva, Senhor, traga em nós uma mudança de mentalidade, uma mudança de comportamento, e que nós sejamos cada vez mais iguais a Cristo, ó Pai, ao observarmos a Tua Palavra. Faz isso em cada um de nós, Senhor. Isso é o que clamamos ao Senhor nessa hora e pedimos a Tua bênção, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, nós vamos meditar dos versos 18 até o 21. Primeira João, capítulo 2, versos 18 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Nós estamos fazendo uma série expositiva nas epístolas de João, já há alguns domingos, e nós estamos dando sequência, na pregação dessa carta, essa carta de João para a igreja de sua época, para a igreja de Éfeso, em especial, em que ele era pastor dessa igreja. E é uma epístola que traz muitas lições para as nossas vidas nos dias de hoje. A gente vê João escrevendo essas coisas há quase 2000 anos atrás e parece que João está escrevendo recentemente. Parece que ele está escrevendo essas epístolas e mandando para as igrejas nos dias de hoje. De tão
de tão recente que são esses acontecimentos. E nós vimos muitas verdades já do Senhor através da vida de João, quando ele escreve essa epístola. E hoje nós vamos ver um pouco sobre as heresias que têm entrado nas igrejas, né? Tanto naqueles dias que João escreve, quanto nos dias de hoje também. A igreja do Senhor tem sido bombardeada com muitas heresias. Nós estamos vivendo tempo em que as pessoas não valorizam mais a fé, não valorizam mais a doutrina, não valorizam mais a palavra de Deus. Então, doutrina é coisa do passado, você não precisa saber de doutrina, a palavra de Deus ela ficou antiquada. O que você precisa nos dias de hoje é ter sinceridade no seu coração. E é isso que as pessoas têm pregado. Sinceridade basta, você precisa ser sincero, porque a pessoa sincera, ela é verdadeira. Sinceridade é a verdade dos nossos dias. E isso é uma mentira que tem entrado, inclusive, nas nossas igrejas nos dias de hoje. A nossa regra de fé e prática, a verdade continua sendo a palavra de Deus para as nossas vidas. E nós precisamos combater essas heresias que têm bombardeado as igrejas nos dias de hoje. Nós precisamos lembrar que é importante a pessoa ser sincera, Só que precisamos pensar também que a sinceridade, ela não vai transformar aquilo que é falso em algo verdadeiro. Então nós precisamos lembrar sempre disso. Para que uma coisa seja verdadeira, é necessária muito mais do que apenas sinceridade. Eu quero lembrar também aos irmãos uma outra coisa. Hoje é dia 31 de outubro. Alguém sabe o que nós estamos comemorando no dia de hoje? Quantos anos da Reforma Protestante? 504 anos da Reforma Protestante. E louvado seja Deus por isso. Nós temos os 5 solas da Reforma, e um dos 5 solas é o sola Scriptura. Somente a palavra de Deus, ela é nossa fonte, ela é a nossa regra, de fé e de prática. A Reforma Protestante, na verdade, ela foi um movimento que foi se desencadeando por muitos anos, mas se estabeleceu a data de 31 de outubro, porque em 31 de outubro de 1517, Lutero, ele prega as suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. E aí se estabelece a data de 31 de outubro como a data em comemoração à Reforma Protestante. Nós estamos hoje comemorando 504 anos da Reforma Protestante, para a glória de Deus. Reforma essa que trouxe diversos benefícios para a Igreja do Senhor. Então, lembrando, desse sola da Reforma, sola Escritura, falando da palavra de Deus, é justamente um pouquinho sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje, olhando esse texto que João escreve, falando sobre a palavra de Deus. Precisamos lembrar que quando nós depositamos a fé em algo que é mentiroso, quando nós depositamos a nossa fé em algo que não é a palavra de Deus, quando nós depositamos a fé em heresias, isso só vai trazer para nós consequências desastrosas, principalmente para a nossa vida espiritual. Então a igreja do Senhor precisa estar atentas a isso, e nós vamos ver o porquê disso. Então nessa sessão nós vamos meditar justamente isso. João, nesses versículos de 18 a 21 que lemos, ele vai nos alertar sobre o conflito que existe entre a verdade e a mentira. Nós já vimos João abrindo os nossos olhos, dizendo que o verdadeiro cristão, ele anda na luz. Nós vimos também João abrindo os nossos olhos, dizendo que uma característica do verdadeiro cristão é aquele que anda no amor. O amor a Deus e demonstrando o amor ao seu próximo. Mas João também vai nos mostrar agora que o cristão, o verdadeiro cristão também, ele deve andar na verdade, que é
a palavra de Deus. Então vamos meditar no texto propriamente dito, nos versículos que lemos. O versículo 18, João, ele traz para nós duas informações. Vamos ler novamente. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo também, agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Filhinhos, nós já conhecemos, não é? Esse linguajar que João usa. Lembre que João é aquele pastor fofinho, velhinho, que cuida da igreja do Senhor como se todos fossem verdadeiramente os seus filhos na fé. Então João, ele usa essa linguagem, chamando a igreja do Senhor de filhinhos. E ele traz uma informação importante aqui. Filhinhos já é o quê? A última hora. João, ele é enfático nisso. Filhinhos, já é a última hora. E João está informando justamente isso à sua igreja. E é importante nós nos alertarmos nos nossos dias também, que continuamos vivendo esse período da última hora. Em outros textos, em outras passagens bíblicas também chamada, dos últimos dias, também de últimos tempos. Nós continuamos vivendo esse tempo. Os últimos dias quer dizer que uma nova realidade foi implantada por Deus no nosso meio. Quando a gente vê em Atos capítulo 2, Pedro se levantando ali no dia de Pentecostes, falando para aqueles judeus, ele fala da profecia de Joel, capítulo 2, que diz que nos últimos dias o Senhor derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E aí nós temos ali no texto de Atos capítulo 2 a convicção que a morte e a ressurreição de Jesus Cristo iniciou o período dos últimos dias, ou última hora, como João está aqui dizendo. Então, é um período em que nós podemos ter a certeza de que Deus está fazendo algo de novo neste mundo. Lembremos que o nascimento de Cristo, inclusive, mudou até o nosso calendário, né? Nós começamos a contar o tempo novamente, a partir do ano 1, a partir do nascimento de Cristo. Então, nós estamos vivendo ainda, esses últimos tempos, essa última hora, os últimos dias, a era messiânica que foi inaugurada por intermédio do Senhor Jesus Cristo. E quando nós vemos esse termo, a última hora, às vezes causa um pouco de confusão na nossa mente. Como é que é o último tempo, última hora, e nós já temos 2000 anos já vivendo isso, e não acaba não, essa última hora não? Geralmente quando a gente fala, é o último, a gente já espera acabar logo, é algo que vai ser rápido. Mas essa expressão, última hora, últimos dias, esses últimos tempos, ele descreve um tipo de tempo, é uma característica dos tempos que estamos vivendo, não é sobre uma duração de tempo. Últimos dias não se refere a uma duração, que nós vamos viver, são últimos dias, então nós vamos viver poucos dias, e depois o Senhor Jesus voltará e tudo se acabará, O Senhor Jesus, ele vai instituir o seu reino, depois ele vai julgar a todos os povos e tal, e o lago de fogo e enxofre, e novos céus e nova terra. Tem a ver com isso, mas não quer dizer que nós precisemos ou possamos contar o tempo que ele já vai acabar, não é nada disso não. Últimos tempos, última hora é uma característica dos dias que nós estamos vivendo. É um dia em que nós precisamos viver alertas, atentos às coisas que sobrevirão sobre nós. E João está alertando justamente isso à sua igreja. Não só o apóstolo João fala sobre esses últimos dias, essa última hora, esses últimos tempos. O apóstolo Paulo, ele vai falar muito sobre isso. E eu quero convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4, versos de 1 a 5. O apóstolo Paulo, ele vai caracterizar esses últimos dias.
1 Timóteo capítulo 4, versos de 1 a 5. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento, exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então a gente vê que o apóstolo Paulo, ele já falava, para Timóteo, também que estava pastoreando a igreja de Éfeso, quando Paulo escreve essa epístola a Timóteo, sobre as características de como seriam os últimos dias. E veja bem o que é que Paulo fala. Uma das características é que muitos apostatarão da fé, muitos se afastarão do evangelho genuíno, da fé em Cristo Jesus, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. As pessoas seriam hipócritas que ensinam esses falsos ensinamentos. E eles também ensinariam algo como ascetismo, que é você deixar de fazer algumas coisas para que você pudesse ser salvo. Então as pessoas naquela época estavam ensinando na igreja que você não podia se casar, que o casamento não era algo abençoado por Deus, você não podia comer certos tipos de alimento, e o apóstolo Paulo está dizendo aqui que não tem nada disso, o evangelho não fala sobre nada disso. São doutrinas humanas que são influenciadas, como ele diz, por espíritos enganadores e ensinos de demônios. São algumas das características desses últimos dias que nós estamos vivendo. E lembremos do contexto que João também escreve essa epístola. A igreja de Éfeso e a igreja do Senhor continuava sendo bombardeada por heresias o tempo todo. Falsos ensinamentos, pessoas se desviando da fé, abandonando aquilo que criam, tendo dúvidas na sua mente sobre aquilo que os apóstolos tinham ensinado a eles. E as pessoas estavam se esfriando na fé e se desviando. Essas são características dos últimos dias. Então são coisas que a gente vê que João escreveu há muito tempo, que Paulo escreve há muito tempo, mas que nós continuamos vivendo nos dias de hoje. E parece que de uma maneira muito mais intensa ainda. Quantas pessoas vocês conhecem que já estiveram dentro da igreja e por causa de alguma coisa, um falso ensino, ou qualquer outro tipo de coisa fizeram com que elas se desviassem da fé? Que elas saíssem da presença de Deus, voltassem para a vida de pecado. Quantos de vocês? Eu acredito que pelo menos cada um aqui conhece uma pessoa, pelo menos, que já esteve na presença de Deus e hoje se encontra afastada. Essas são características, queridos, dos últimos dias. Muitas vezes nós nos assustamos com a quantidade de pessoas que se desviam da fé, mas a palavra de Deus já está nos alertando. Essa é uma das características dos últimos dias. Uma outra coisa também que nós vemos no verso 18, que João está abrindo os olhos da igreja, é que o espírito do anticristo já está operando nesse mundo. E é justamente por isso que João está abrindo os olhos daquela igreja. Quando se fala do anticristo, qual é a característica principal do anticristo? Alguém poderia dizer? Qual a principal característica do anticristo quando a gente fala nessa pessoa? Biblicamente nós vemos que é a guerra contra o povo de Deus, porque o anticristo persegue a igreja, persegue o povo de Deus, e uma outra é o desejo que ele tem de ocupar o lugar de Deus. São duas características principais do anticristo. Mas veja o que eu disse a vocês, João está aqui dizendo à igreja que é o espírito do anticristo que já está agindo no nosso mundo. Não é o anticristo ainda, é apenas o espírito dele.
Nesses últimos dias, nós vivemos um período chamado na teologia do já e ainda não. Nós já estamos desfrutando de algumas promessas de Deus para a sua igreja, nos nossos dias, mas ainda não estamos vivendo essas promessas completas nas nossas vidas. Existem algumas promessas que ainda nós vamos viver elas plenamente quando estivermos na eternidade com o Senhor. Então, uma das coisas que nós dizemos, já e ainda não. O Senhor Jesus, Ele reina no nosso meio? Sim, Ele reina no nosso meio, mas de maneira espiritual. Mas a palavra de Deus tem promessas dizendo que o próprio Cristo, Ele reinará pessoalmente no nosso meio. No período em que nós chamamos de milênio, esse período ainda não chegou. Então, por um lado, nós já vivemos com o Senhor Jesus reinando sobre nós, espiritualmente falando, mas nós viveremos a plenitude do reino de Deus aqui nessa terra, quando o Senhor Jesus vier pessoalmente e instituir o seu reino sobre nós. Então, assim como o Senhor já reina espiritualmente sobre nós, o espírito do anticristo também está agindo neste mundo. Só que esse espírito do anticristo ainda não é o anticristo. Se você acha que nós estamos vivendo dias difíceis, dias piores sobrevirão quando o anticristo estiver nessa terra. Mas nós cremos que o Senhor não nos destinou para a ira, e quando o anticristo vier trazer tribulação a este mundo, a igreja do Senhor já terá sido arrebatada para a glória de Deus. Nós estaremos lá nas bodas do Cordeiro, desfrutando da presença do nosso Senhor. O noivo e a noiva se casando, e nós estaremos desfrutando desse momento maravilhoso. Então, o que nós estamos vivendo ainda é só o espírito do anticristo agindo no nosso meio, ainda não é o anticristo. E Jesus nos advertiu sobre essas coisas, antes de o anticristo chegar, que surgiriam anticristos, falsos mestres, apresentando-se em nome de Cristo, fazendo sinais e prodígios, enganando a muitos. O próprio Senhor também nos fala das características desses últimos dias. E será de muito engano. Mateus capítulo 24 vai nos falar sobre isso. O próprio Senhor Jesus falando. Mateus capítulo 24, versículo 5, a palavra de Deus diz assim, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 24 agora, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Gente, essa palavra aqui, desse versículo 24, é algo para a gente estar bem atentos. Veja que o Senhor coloca uma condição, para enganar, se possível, até os eleitos. Os eleitos é impossível do anticristo enganar. Mas veja a intensidade do engano, a intensidade de como o espírito do anticristo age no nosso meio. Se fosse possível, ele enganaria até os eleitos, imagine os demais, como não são enganados pela obra do espírito do anticristo no nosso meio. Nós precisamos estar muito atentos, querido, muito atentos. Porque o espírito do anticristo já está operando no mundo. E está operando, inclusive, no meio de muitas igrejas. E nós vamos ver sobre isso. João fala sobre isso. O espírito do anticristo, ele está por trás de toda doutrina falsa. E por trás de toda e qualquer prática religiosa que tome o lugar de Cristo. Lembremos que Paulo falou isso a Timóteo, né? São espíritos enganadores, ensinos de demônios. Então não tem um meio termo para usar, são demônios mesmo, espíritos enganadores, que influenciam algumas pessoas para trazer esses falsos ensinamentos nos nossos tempos.
E esses muitos anticristos que a palavra fala, que Jesus fala, que Paulo fala, que João está falando, eles são precursores ainda do anticristo que ainda há de vir, que nós vemos na Bíblia, né, chamado o abominável da desolação por Jesus no capítulo 24, chamado de o homem da iniquidade, o filho da perdição, o iníquo. O apóstolo Paulo chama, né, a figura do anticristo, aquela figura que nós conhecemos e vemos no livro do Apocalipse, né? O apóstolo João retratando sobre a figura do anticristo. Então, nós ainda estamos vivendo períodos difíceis, mas que não são comparados ainda aos dias que sobrevirão sobre nós. E o Senhor está nos alertando com relação a isso. Estejamos atentos, principalmente pelo que nós vamos ver agora no versículo 19, que João fala. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. De onde é que se levantam esses anticristos? De dentro da própria igreja. Como é que nós não vamos ficar atentos com isso? João, o versículo 19 já começa assim: eles saíram do nosso meio. Eles se diziam cristãos. Eles se sentavam do seu lado. Muitos deles eram líderes que vinham à frente da igreja, pregavam a palavra. Mas hoje eles têm se levantado, sendo influenciados por espíritos enganadores, por ensinos de demônios, e esses mesmos que estavam no meio de vocês, hoje têm se levantado para pregar um outro evangelho diferente do evangelho que eu ensinei a vocês. Os muitos anticristos que já apareceram e já foram identificados na história da igreja até os dias de hoje, por incrível que pareça, testificando a palavra de Deus, realmente eram pessoas que se diziam cristãs, que congregavam, que estavam dentro da igreja, que muitas vezes tomavam a ceia, que eram professores de EBD, eram pastores dentro de igrejas. E depois de um tempo influenciado pelos espíritos malignos, começaram a propagar outro ensino, outro evangelho, e começaram a enganar e desviar a muitos. Geralmente eram mestres, eram pessoas que simplesmente abandonaram a igreja. E isso não acontece só nos dias de hoje. No livro de Atos, nós vemos no capítulo 20, o apóstolo Paulo alertando já sobre isso. Atos 20, 29 e 30. Paulo está ali e veja que é sempre em Éfeso. Paulo está ali na igreja de Éfeso falando com os irmãos. E Paulo diz: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos, veja bem, dentre vocês mesmos da igreja, se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Infelizmente, é isso que tem acontecido no meio da igreja. Esses falsos profetas, essas pessoas usadas por Satanás, elas surgem dentro do nosso meio. E esse versículo 19, ele nos lança uma luz sobre duas doutrinas da palavra de Deus que são gloriosas. A primeira é a doutrina da perseverança. Em Marcos capítulo 13, versículo 13, diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Essa é a marca do verdadeiro cristão, perseverança. Você quer conhecer quem é um cristão verdadeiro? Você conhece ele quando ele está passando pelas provas, pelas lutas, pelas tribulações na sua vida. Assim a gente consegue reconhecer um verdadeiro cristão.
Quem não se converteu verdadeiramente, quem não é filho de Deus, começa a blasfemar contra Deus, começa a colocar culpa em Deus, coloca a culpa nas pessoas, começa a reclamar de tudo, começa a ficar entristecido, a ficar com raiva, a deixar de ir para a igreja, a abandonar a sua fé. Eles não perseveram. Mas a marca do verdadeiro cristão, ela é a perseverança. E Marcos 13:13 nos diz justamente isso. Só será salvo aqueles que verdadeiramente perseverarem até o fim. E louvado seja Deus que nós não perseveramos apenas nas nossas forças, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, ele nos ajuda a perseverar. Ele nos ajuda a chegar até o fim. A constância na presença de Deus é a marca de um verdadeiro salvo. A perseverança é a marca essencial da santidade. A palavra de Deus nos alerta a buscarmos a santificação, pois sem a qual nós não veremos a Deus. E quando você vê um crente na luta, perseverando na presença de Deus, ele está exercitando a santidade na vida dele. Ele está exercitando a sua fé diante de Deus. Ele persevera porque ele sabe que tudo que está acontecendo na vida dele é permissão de Deus. Ele não está sozinho, o Senhor está com ele. Deus está no controle de tudo. Deus é o Criador de todas as coisas. Se Deus controla o universo, se Deus controla o mundo, se Ele criou tudo, então também aquilo que eu vivo está sob o controle das mãos de Deus. E Ele não vai nos deixar ser destruídos, mas no momento certo Ele nos levantará. E nós sairemos dessa situação ainda mais fortes do que nós entramos. Porque o Senhor provou a nossa fé, o Senhor nos fortaleceu no momento difícil. E são essas coisas que vai nos ajudando a perseverar diante de Deus. Infelizmente tem cristãos que querem viver uma vida com Deus sem viver nenhum problema. Aquele cristianismo que estão ensinando aí fora, né? Com casa na praia, casa em Bahamas, com carro do ano na garagem, com muito dinheiro na conta. Gente, com essas coisas na sua vida, dificilmente você vai se lembrar de Deus. Você tendo um avião à sua disposição para ir para qualquer país do mundo, para descansar no final de semana, será mesmo que você iria acordar de manhã cedo e dizer, eu vou para a igreja? Eu vou lá sentar e louvar com os meus irmãos. Poucos de nós faríamos isso. Por isso que muitas vezes o Senhor sempre nos coloca em algumas situações para que nós nos lembremos que nós precisamos unicamente dEle. Nós somos totalmente dependentes do nosso Deus. Sem Ele nós não somos nada. Sem Ele nada podemos fazer. Por isso que as pessoas do mundo muitas vezes, né, é muito difícil um rico se converter, entrar no reino dos céus, porque o seu coração está no dinheiro. Estão nas coisas terrenas deste mundo, mas o nosso coração e os nossos olhos estão no Senhor, no autor e consumador da nossa fé, no nosso Senhor Jesus Cristo, e é isso que nos faz perseverar. E uma outra doutrina também que esse versículo 19 nos ensina, é daqueles que não são salvos, os que caem e se afastam, se desviam e deixam a igreja total e finalmente, na verdade, eles nunca fizeram parte da igreja do Senhor. Isso é uma coisa para que nós estejamos atentos, porque você ser membro de uma igreja, você fazer parte de uma igreja, não garante que você pertence a Cristo. Veja que os anticristos, os que se levantam para ensinar falsas doutrinas, eles surgem no meio da própria igreja. Mas o que é que vai nos diferenciar dessas pessoas? Qual é a marca que nos caracteriza? Perseverança. Vamos perseverar na presença de Deus. Versos 20 e 21. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais
procede da verdade. Paulo aqui, o apóstolo João está dizendo à igreja de duas armas que nós temos, duas proteções que o verdadeiro cristão tem contra o anticristo, contra os anticristos que estão agindo no nosso meio. Nós precisamos estar atentos, precisamos estar alertas a essas pessoas, mas se você verdadeiramente tem convicção da tua salvação, se você verdadeiramente está firmado na palavra de Deus, você não precisa temer a esses homens. Porque você tem duas coisas da parte de Deus que te protegem. E Paulo diz, vocês possuem a unção que vem do santo. Essa é uma das proteções que nós temos. E a outra é o conhecimento. Que unção é essa que nós recebemos da parte de Deus, que nos protege contra a ação dos anticristos? É o Espírito Santo que habita dentro de nós. Unção no Antigo Testamento era aquele óleo que era derramado sobre a cabeça de homens, separados para um ofício específico. Geralmente reis, sacerdotes e profetas, eles eram ungidos. E aquele óleo representava o Espírito Santo, descendo sobre ele, capacitando aquele homem para aquele ofício. Mas hoje nós não precisamos mais receber esse óleo, para nos capacitar, porque o Espírito Santo hoje, ele não vem apenas sobre nós como era naquele tempo, mas ele hoje habita dentro de nós permanentemente. E o Espírito Santo, ele é um selo que o Senhor nos dá. Ele é uma garantia que o Senhor nos dá de que nós somos salvos. E esse Espírito Santo, ele é o selo do Senhor nas nossas vidas, ele é essa unção, é essa marca que o Senhor coloca sobre nós, que nos protege contra a ação desses anticristos. A Bíblia nos afirma que o Espírito Santo em nós é uma garantia de que nós somos propriedade exclusiva do nosso Deus. E o Espírito Santo, ele habitando em nós, ele firma isso de uma vez por todas as nossas vidas. E é justamente esse Espírito Santo que nos defende dessas heresias, que nos defende do erro religioso, que são propagados por esses anticristos. É o Espírito Santo de Deus que nos ilumina, que nos traz o entendimento da palavra de Deus, que nos firma nessa palavra, que nos guia nos caminhos do Senhor, que nos cela na verdade de Deus, nos dando verdadeiro conhecimento sobre Deus que nós precisamos ter para sermos salvos. E é maravilhoso a gente olhar para isso e saber que o verdadeiro conhecimento que nós precisamos vem da palavra de Deus. Ela é suficiente para nós. Ela é nossa regra de fé e prática. Nós vemos que João não está ensinando um novo evangelho para aqueles homens. Olha, para vocês resistirem ao anticristo, eu preciso ensinar algo novo a vocês. Para vocês serem salvos, eu preciso ensinar um outro evangelho a vocês. Quem era que estava fazendo isso na igreja? Os falsos profetas. Os gnósticos, que diziam que para os cristãos serem verdadeiramente salvos, eles precisavam de um conhecimento mais elevado. Eles precisavam do conhecimento diferente do que eles tinham, e era esse conhecimento que levariam eles à salvação, e João está dizendo não. O conhecimento que vocês já têm da palavra de Deus, do Evangelho, é esse conhecimento que vocês precisam para ser salvos de uma vez por todas. Vocês só precisam firmar esse conhecimento no coração de vocês. Eu só preciso lembrar que a palavra de Deus, ela é suficiente para vocês resistirem aos anticristos e para que vocês permaneçam firmes até o fim. É esse evangelho, querido, esse evangelho maravilhoso, simples, que o Espírito Santo de Deus nos ilumina, aplica essas palavras nas nossas vidas, que transforma as nossas mentes, que nos muda dia após dia, nos tornando cada vez mais iguais ao nosso Senhor Jesus Cristo. É dessa palavra que nós precisamos. Ela é suficiente para as nossas vidas. O conhecimento que vocês precisam para resistir ao anticristo e para perseverar até o fim, vocês já têm dentro de vocês. Vocês já conhecem a palavra de Deus.
permaneçam firmes na palavra do Senhor. O que vocês precisam não é de uma nova verdade, não é de um novo evangelho, mas é colocar em prática a palavra de Deus na vida de vocês. E ela é suficiente. Vamos estar atentos, queridos. Vamos abrir os nossos olhos. Não nos enganemos. Muitas vezes nós vemos pessoas que andavam conosco, se desviando, indo muitas vezes para uma seita, começa a pregar coisas diferentes, tentam atrapalhar nossa mente, nos enganar. Essa é só uma característica de que, na verdade, eles estavam no nosso meio, mas eles não eram dos nossos. Eles não eram verdadeiramente igreja do Senhor Jesus Cristo. E a única coisa que nós podemos fazer é orar para que o Senhor tenha misericórdia daquela vida. E para que o Senhor, em sua graça e misericórdia, possa trazê-los de volta à presença de Deus. E que eles se arrependam diante do Senhor, daquilo que eles fizeram. Lembremos bem disso, queridos. Lembremos que nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. E nós já temos o conhecimento necessário para resistirmos os anticristos, para resistirmos esses erros doutrinários, essas heresias que têm se levantado no nosso meio. E a igreja só será forte se ela verdadeiramente se firmar na palavra de Deus. Nós não precisamos de nenhum evangelho novo. Nós precisamos apenas colocar em prática aquilo que nós aprendemos. No nosso devocional, na casa de Deus, nas pregações que nós ouvimos. Se nós colocarmos a palavra de Deus em prática nas nossas vidas, ela é suficiente para nos fortalecer e nos ajudar a perseverar até o fim. Estamos vivendo os últimos tempos, os últimos dias. Mas ao invés de ficarmos preocupados com isso, nós só estamos aguardando a vinda do nosso Salvador. Clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque é por Ele que nós aguardamos. É o nosso Senhor que nós esperamos para estarmos eternamente com o nosso Senhor. Se você entrou aqui por essas portas e você ainda não serve ao Senhor Jesus, a única verdade que nos leva ao Senhor é o Evangelho de Cristo. Não existe outro meio que você possa se achegar a Deus, a não ser através de Cristo. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Foi Ele que deu a sua vida na cruz, nos substituindo para que nós pudéssemos obter o perdão dos nossos pecados. E não existe nada de místico que você possa fazer para se achegar a Deus. Não existe nada neste mundo que você possa depositar a sua confiança para você tentar ser salvo. O único caminho é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. A única coisa que você precisa fazer é aí mesmo, no seu lugar onde você está. É você derramar o seu coração diante do Senhor. Reconhecer o seu pecado e reconhecer o quanto você precisa de Cristo na sua vida. E chamar o Senhor Jesus para que Ele habite no seu coração, para que Ele seja o seu Senhor e o seu Salvador. E a partir de então, deixa Ele controlar a sua vida. E você vai ver que, através da palavra de Deus, através da comunhão com os irmãos, através do Espírito Santo de Deus aplicando a palavra na sua vida, você será cada dia mais transformado por esse Senhor. E você, quanto menos você pensar, você vai se ver verdadeiramente como uma nova criatura e fazendo não mais as suas vontades, mas fazendo a vontade de Deus na sua vida. Se achegue ao Senhor enquanto há tempo. Estamos vivendo os últimos dias. Pode ser que amanhã o Senhor volte. E aí talvez as coisas fiquem mais difíceis ainda para você. Achegue-se ao Senhor enquanto é tempo. Uma coisa eu posso te garantir:
Não há nada melhor do que estar na presença de Deus. Nos sobrevêm muitos momentos difíceis. Nós passamos por muitas tribulações. Mas sem Deus nós também passamos. E passamos de uma maneira muito pior, porque nós passamos sozinhos. Mas passar tribulações, provações com Deus é maravilhoso, porque Ele sempre está nos ensinando algo novo e está sempre nos fortalecendo. Entregue o seu coração ao Senhor, querido. Não existe outro caminho. Vamos orar nessa noite. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo possa aplicá-la em nossas vidas. Que nós possamos verdadeiramente, Senhor, ter a Tua palavra como a verdade que nós precisamos. Que a Tua palavra seja a nossa regra de fé e prática, Senhor, de uma vez por todas, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, nesse momento por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Aqueles que já foram resgatados pelo Senhor. Aqueles que foram comprados por um alto preço do Teu sangue derramado naquela cruz, Jesus. Eu oro, ó Pai, clamando ao Senhor, para que o Senhor nos ajude a perseverar. Se essa é a marca do verdadeiro cristão, nós queremos ser reconhecidos por essa marca, ó Deus. Nós desejamos que o Senhor olhe para nós e nos veja perseverando na Tua presença. Nós desejamos, ó Deus, que as pessoas olhem para nós e reconheçam essas características em nós. Nós queremos perseverar, Senhor, na Tua presença. Nós queremos, ó Pai, estar diante do Senhor a cada dia, buscando a Tua face e nos fortalecendo em Ti, ó Pai. Nos ajuda, Senhor. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos que são caracterizados por muitas pessoas se desviando da fé, por muitas pessoas se levantando, falando no Teu nome, fazendo milagres, prodígios, mas enganando a muitos, fazendo com que as pessoas se desviem do Teu Evangelho, fazendo com que as pessoas se afastem de Ti, ó Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos guarda, nos protege. Espírito Santo de Deus nos blinda, ó Pai, deste mal que assola os nossos tempos em nome de Jesus. E nos fortalece a cada dia, ó Pai, na Tua presença. E nos ajuda a perseverarmos até o fim, ó Deus. Para que nós possamos alcançar a nossa salvação, que nos foi dada mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Te louvamos, Senhor, pelas Tuas maravilhas no nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor também possa, Espírito Santo de Deus, falar aos corações do que aqui estão nessa noite, que ainda não servem ao Senhor. Não são as minhas palavras que podem convencê-los do pecado deles, mas é o Teu Espírito Santo que convence. Ô Senhor, trabalha nesses corações que muitas vezes estão endurecidos por causa de tantas experiências ruins que muitas vezes já tiveram com pessoas se dizendo cristãs, falando em nome do Senhor e sem dar nenhum exemplo, nenhum testemunho, ó Deus. Mas nós aprendemos hoje através da Tua palavra que nem todos que estão dentro da igreja são verdadeiramente igreja do Senhor. Faz com que eles compreendam essa verdade, Senhor. E faz com que eles desejem servir ao Senhor em espírito e em verdade. Faz com que eles desejem estar na Tua presença, entregar verdadeiramente a sua vida e o seu coração ao Senhor, para que o Senhor faça morada e que o Senhor transforme as vidas, ó Pai, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito Santo possa trabalhar de uma maneira poderosa nessas vidas. E que o Senhor possa restaurar as vidas, as famílias, os lares, em nome de Jesus. Faz assim com cada um de nós também, Senhor. Nos usa como um instrumento nas Tuas mãos, para
para que o Senhor possa nos transformar e transformar os nossos lares, os nossos familiares, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Que a Tua palavra habite ricamente no nosso coração. É isso que nós clamamos ao Senhor nessa noite, agradecido desde já, no nome de Jesus. Amém.